A gente está no terceiro bloco da nossa aula especial. Então, a gente está entrando no terceiro bloco, no bloco final aqui da nossa aula especial. Então, já coloquei aqui para gravar. Vamos esperar novamente o pessoal fazer a gentileza de entrar na sala, para a gente fazer o fechamento. Só um minutinho, esperar o pessoal chegar. Pronto, Cadine, tá tão bom o papo que no fim eu vi que faltava 10 minutos. Quando eu vi, eu me emocionei aqui e a gente finalizou, né, o segundo bloco. A gente está indo para a reta final, que a gente sabe que agora tu tem um compromisso, né? E aí, só para finalizar ali o que eu estava comentando, assim, que a maioria dos colegas que estão na clínica tem um pouco de dificuldade, né? E eu concordo contigo quando tu sugere assim que tenha mais estudos e que a gente também tenha um aplicativo, né? Apesar da gente já ter esses primeiros pilotos, né? Mas a gente vê o quanto que isso é fidedigno, o quanto que a gente pode utilizar isso de forma tranquila, né, professora Cadinho? Exato. E respondendo ao Guilherme, né, que ele colocou, né, ele percebe, né, que seria importante já suscitar essa prática de CIF já desde os semestres iniciais, né, porque daí isso já viraria uma cultura, né, acadêmica e profissional. Eu penso assim também, concordo contigo, Guilherme, tá? Mas isso aí tem a ver muito com o currículo, né, do curso, né, então a Unisul tem no currículo, né, a CIF. A gente tem cursos que nem tem, né, a disciplina. No meu caso, na minha graduação, eu não tive contato com a CIF. Mas, né, academicamente, quando eu fui fazer estágio na estratégia saúde da família, assim por diante, né, mas disciplina da CIF, que nem vocês têm, não é todo o curso que ministra, né? E como isso é importante, né? Porque no momento que a gente entende como funciona a CIF, quanto a gente compreende os qualificadores, a gente consegue classificar, a gente começa a pensar, pô, mas isso é muito legal, né? Porque eu tenho uma informação, esse código, ele está me traduzindo algo, então seria muito mais fácil, porque, por exemplo, se eu estou na UTI e esse paciente ganhou alta, e da aula ele vai para casa, e de repente vou criar uma situação, a Érica, que está aqui na nossa aula, né, a nossa aluna, vai atender lá no home care, eu já vou mandar um código. É muito mais prático, né? Eu mandar um print ali do meu aplicativo, ou eu mesmo codifico, utilizando o manual que eu tenho agora, e mando para ela o código, ela já vai ter uma noção do que eu parar e escrever. Paciente apresenta diagnóstico funcional, diagnóstico cinético funcional. Então, às vezes isso, como a gente comentou, otimiza o tempo, né? Então a gente para pensar assim, será que não seria mais fácil eu utilizar a CIF do que escrever, né? Se a gente quer ganhar tempo, então também eu concordo com a tua fala, professora Cadine, quando tu fala da questão da cultura, né? E o Guilherme colocou também muito bem isso, porque o que acontece? Às vezes, dentro da organização do curso, talvez no primeiro momento eles entenderam que seria importante a gente compreender todo esse processo de saúde, de doença, de fisiopatologia, de avaliação, para que quando a gente pegasse esse instrumento, a gente tivesse mais certeza como aplicar a CIF. Porque quando a gente talvez pegasse lá no começo, não seriam todos os alunos que teriam esse conhecimento, né? Porque para aplicar a CIF, apesar de ela poder ser aplicada não apenas com quem é da área da saúde, né? A gente sabe que os educadores utilizam muito a CIF, né? Mas talvez
foi algo que no momento de montar a grade, eu me questiono, quem sabe eles não pensaram isso, né, professora Cadinho? Exato, né? Então, eu acho que é na graduação, sim, que a CIF deveria ser propagada, né? E que não deveria ser um curso à parte que nós temos que buscar depois, né? Então, sim, vocês estão tendo a oportunidade de ter o contato com a CIF agora. E aqueles alunos de outras instituições que não têm esse contato, né? Então, o despertar para usar, né, e aplicar a CIF, eu acho que vem já desde a graduação, né? Então, também assim, em termos cientificamente falando, nós não temos muitos estudos de CIF no Brasil, né? Então, assim, temos estudos atuais? Temos, mas a gente vê que esses estudos são publicados na própria revista da CIF, entende? Então, se a gente pega uma revista da fisioterapia, assim, no começo, quando a Organização Mundial da Saúde lançou essa questão da CIF, até veio o trabalho do Araújo na época, aí a gente viu que bem que tentou dar uma digamos, um destaque para a CIF, né? Mas depois disso, isso parece que se perdeu, né, professor Jonathan? A CIF, ela apareceu, os conselhos disponibilizaram cursos, né? Houve toda uma movimentação e se perdeu, né? Não se ninguém, não, o sistema não se apropriou, né? A própria estratégia de saúde da família não se apropriou, né? No começo utilizou, uns utilizam, outros não utilizam, e não aconteceu como aconteceu com o CID, né? A família CID está aí. A família CIF parece que não vingou tanto assim, né? Como deveria. Mas isso na nossa realidade. Em outros países, né? A gente vê que é diferente. Né? Então, cientificamente, produção científica e aplicabilidade da CIF no Brasil é diferente, né? Mas também não tão diferente do que outros países, né? Mas tem países que utilizam e também tem outros que não utilizam. Né? Prof, eu sei que já está chegando aqui no teu horário, eu só queria fazer mais uma pergunta e depois que você sair, né, eu vou fazer um briefing da nossa atividade e Tá. saber o feedback do que os nossos queridos alunos acharam hoje do nosso encontro especial contigo, né? A gente vai reproduzir uma atividade que eu achei muito legal sua, né, e da tua equipe. Eu até desde o primeiro dia de aula eu venho falando do vídeo e eu achei muito legal essa webconferência que vocês realizaram. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como que foi a experiência tua, como que foi os vídeos, quais foram os pontos positivos, o que tu acha que é importante para a gente fazer essa atividade e assim replicar ela com excelência. A gente queria algumas dicas aí. Tá bom. A disciplina começou presencialmente, né? E daí, infelizmente, tivemos essa interrupção, né, por conta da pandemia, e os trabalhos já estavam encaminhados, né? Os alunos tiveram acesso a prontuários que eu peguei da clínica e levei para eles, né, em sala de aula, e cada um escolheu um prontuário, e teve também os alunos que não quiseram utilizar nenhum prontuário, quiseram criar o seu caso clínico, tá? Então, eu vejo que a proposta ela é viável tanto para o momento que nós estamos vivendo, à distância, né? E que ela é dissociável, sim, de um prontuário físico, pode, né? E a ideia que eu trago agora, que eu acho que seria mais produtiva do que se eu fosse agora voltar na disciplina, eu utilizaria essa mesma metodologia de o aluno poder criar, sim, o seu caso clínico, tá? Porque vocês tiveram agora, né, esse momento que eu também fiz com os alunos da CIF, que foi o momento que eles conseguiram aprender a codificar, né, e conseguiram olhar para aquele prontuário, no caso deles, eles tinham já as anotações que eles já tinham feito do prontuário, e gerar os códigos. Mas, ao mesmo tempo, né, além de apresentar o caso clínico do paciente, trouxeram uma introdução do que eles aprenderam sobre a CIF, né? No caso, as divisões, né? E fizeram uma apresentação criativa, que digamos assim, pelo vídeo, né? Ficava a critérios de cada um. Então, a gente teve trabalhos que foram mais acadêmicos, do âmbito de
ficar mais focado no PowerPoint e fazer uma videoaula sobre o caso clínico, apresentar o caso clínico PowerPoint. Também tivemos alunos que utilizaram uma criatividade com outros recursos audiovisuais, né? E exemplificaram com charge ou com bonecos, né? Outros alunos que foram para frente da televisão mesmo e deram uma aula sobre o caso clínico, né? E foi ponto positivo que eu já tinha planejado uma evolução CIF virtual e que acabou indo para o mundo virtual diante da pandemia. Né? Então, ia ser no presencial, eles iam fazer em casa, produzir o vídeo e iam trazer para a universidade. O que aconteceu? O caminho inverso. O caminho inverso, tá? Então, esse foi um ponto positivo que eu já tinha planejado uma evolução. Então, a atividade surpresa envolve, né, uma evolução virtual, é você mostrar, né, ao seu paciente como que ele evolui em códigos de CIF, né? Então, em vez de você fazer traçar o diagnóstico, né, desse teu paciente e o prognóstico do teu paciente, né, escrito, você vai fazer isso de uma forma virtual, né, com os códigos, né? Então, para isso, você tem que apresentar um caso clínico e o que eu deixaria para vocês como uma sugestão, não apenas trabalhar como nós trabalhamos com o caso clínico, com o diagnóstico fisioterapêutico, mas eu acho que vocês poderiam pensar no antes e o depois desse paciente, né? Então, eu acho que é uma ideia que talvez seja mais, que seja boa para o momento, né? Que seria vocês produzir o caso clínico, no caso que vocês vão ter acesso ao prontuário, né? Já é mais feliz ainda poder produzir um caso clínico, vocês que vão produzir os casos clínicos, então isso já torna mais fácil gerar o próprio código, né? Porque dá para fazer o caminho inverso, criar o código primeiro e depois desses códigos que tu selecionou, vocês podem fazer um core set. O meu caso clínico vai ser da cardiorrespiratória. Eu vou para aquele capítulo de funções só de cardiopulmonar, seleciono, né, ou de estrutura da cardiopulmonar, seleciono códigos, a partir do core set que vocês fizeram, aí vocês constroem um caso clínico, né? Feito isso, você pode trabalhar com um diagnóstico pré-reabilitação e pós-reabilitação, mexendo com a magnitude, né? Que é o que nós fisioterapeutas mais queremos, né? Que o paciente saia, por exemplo, de um problema grave e vá para uma escala 0, por exemplo, de magnitude, né? Então, a gente vê essa evolução do paciente de uma forma virtual, né? Com os códigos. Então, logicamente, tem que ser comentado, né? Porque você tem que... eu acho que fica a dica que não basta você pegar e fazer uma apresentação e escrever todo o diagnóstico pré e pós-intervenção, por exemplo, e depois apresentar os códigos. Eu acho que já apresenta logo os códigos, depois você fala e explica o que significam eles. Essa eu acho que é a ideia, né? Porque senão você acaba ficando no mesmo método que a gente já utiliza, enquanto fisioterapeuta que escreve toda a evolução, né, no prontuário. Então, essa evolução chega a ser uma evolução virtual. Eu acho que a grande sacada para esse grupo seria tentar esse paciente, fazer um caso clínico de como o paciente chegou e como que ele pode estar evoluindo, né? Só uma sugestão, mas vocês fiquem, né, à vontade com isso, só para falar para vocês, né, conforme a minha experiência, né, um ponto positivo foi fazer esse diagnóstico, mas o que eu senti falta, que seria também interessante se eu tivesse oportunidade, também seria abarcar um prognóstico também, né, para poder trabalhar a magnitude, porque é para isso que a CIF existe, não só para localizar estrutura e função, para traçar a magnitude, né? Então, a ideia seria partir o caso clínico de um core set, você escolhe a sua área que você quer, traça uma magnitude que você vai ter que tratar, aí você planejou o tratamento e melhorou, né? Ou piorou, não sei, aí você vai traçar o seu código. Só uma dica. Muito obrigado, Prof. Sim, fiquei muito feliz com a tua participação hoje. A ideia era a gente trazer uma pessoa que já tivesse contato com a CIF, já trabalha com CIF, né? Para estar nos auxiliando e ajudar a fazer esse link, né? Então, até eu
primeiramente quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade, assim, e eu quero fechar aqui com você. Eu vou passar uma das apresentações que eu achei muito bacana, que tu disponibilizou para gente, né, como piloto, assim, para a gente poder ter uma das ideias que eu achei o legal, assim, da atividade que a gente vai propor para eles. Até a Érica botou, bah, não entendi o que é para fazer, mas não te É preocupa, que eu não expliquei ainda o que é para fazer. a gente vai explicar. A gente vai se dividir em grupos, né? E cada um vai ter uma patologia, a gente vai conseguir classificar na CIF, e aí eu vou explicar os pormenores melhor, né? É que eu acho que quando vocês assistirem o vídeo, vai ficar mais claro quando você vê um trabalho pronto, né? Aí você consegue identificar isso, né? E o prof vai colocar todo um checklist do que ele quer no trabalho, daí vai facilitar. A minha fala aqui foi mais para responder ao professor Jonathan com relação como que nós fizemos e o que eu faria para melhorar o trabalho, em termos de fazer com que o estudante refletisse um pouco mais e trabalhasse mais os códigos, né? Do que pegar do prontuário e só gerar o código, né? Eu acho que dá para fazer bastante coisa. Prof, tu tá conseguindo ver a minha tela? Sim. Tá bom. Então, consegue ver a apresentação? Tá abrindo. Obrigada, Ana Monique. Eu vi o seu comentário. Estou à disposição. Prof. Cadini, tá conseguindo ver a apresentação? Tá rodando o vídeo? Não tá rodando para mim. Agora aparece a tela do meu computador? Aparece as pastinhas, é. Tá. Quando eu clico aqui agora, aparece? O vídeo não. Tenta tocar na tela, vamos ver. Tá processando. Vamos ver se vai abrir, vamos ver. Só para mim que não tá rodando? Ou todos já estão vendo? Ou tu tá compartilhando só comigo a tela? Não, eu estou compartilhando com todos. A Ana Monique colocou que para ela também não tá aparecendo. Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Herme também não tá rodando. Não. Natália também não. Então acho que é geral. Eu vou tentar de uma outra forma. Peraí. Assim, tu consegue ver as pastinhas, né? Sim. Agora, tu consegue ver o que está aparecendo aqui para mim, o Windows Media Player? Tá uma tela azul para mim. É. 4K vídeos download. Ele parece que ele vai carregar, mas ele não carrega. Esperar, quem sabe vai abrir daqui a pouco. Não deu. Eu vou. Se não, eu tenho os vídeos na tela aqui do. Eu tenho todos os vídeos postados na disciplina. Se quiseres, eu compartilho a tela e eu rodo ele Tá. aqui. Tu pode fazer isso pra gente? Porque eu Sim. não consegui. De repente, quem sabe tu faz com um jeitinho mais. Tá. Qual que você quer que eu rodo? Era Tu qual? pode escolher. Eu gostei de vários, assim, mas tu pode escolher. É só para eles poderem ter uma noção mais ou menos de Posso como foi. passar, então, o mais rápido de todos, que eu Pode. consigo acompanhar até o final? Show. Uhum. Deixa eu só achar ele aqui, que daí eu já compartilho a tela, tá, pessoal?
pouquinho que eu já estou abrindo aqui. Tá ótimo, prof. Tu tens que desligar a tua tela de compartilhamento para mim poder compartilhar a minha. Veio a Tá. mensagem aqui para mim. Peraí, deixa eu ver isso então, prof. Deixa eu... Eu tenho que desligar a minha. Tá, desliguei. Eu ainda estou vendo a tela do teu computador. E Deu. agora eu passei para você, né? Isso. Ótimo. Não, deu ali que ainda você tá aparecendo a tua tela ainda aqui para mim. Tu sabe qual é o ícone que eu vou ter que clicar aqui? Então, Eu acho que tu tem que voltar a clicar de novo no compartilhar tela na tua barra de rolagem bem embaixo. Tu precisa fechar aquela aba. peraí, desculpa, gente, só um minutinho. A Alicia que está aqui na turma é a Alicia minha orientanda? Oi, Alicia. Tudo bem? Tá. E agora, prof? Eu tô te dando... Fechou? Ainda eu estou vendo ainda tua tela. Tá, mas agora eu passei aqui para ti, ó, controle remoto, não é isso? Autorizar aqui? Não, é onde tu liberou, onde tu foi em compartilhar tela, que eu acho que é um ícone verde na barra de rolagem, né? Tá. Você tem que clicar para desativar. E onde é que eu faço isso? Tu clica em cima da tua barra de rolagem ali, onde você colocou, mesmo local que você colocou compartilhar tela, você retira. Mas é que quando eu clico em cima, ela abre para mim, tu entende? Eu não sei o que eu tô errando. Que é... Tu consegue... Ó, eu tô compartilhando remoto para ti. Tu consegue mexer no meu computador agora, não consegue? Consigo. Então, Vou tentar desligar a tua tela. Vamos ver se eu consigo aqui desligar a tua tela. Eu tenho que entrar na tua tela. Aprovei. Eu acho que agora tu vai conseguir trabalhar. Ok. Vamos ver se eu consigo agora compartilhar a minha tela. Mas aí eu não consigo compartilhar a minha tela. Entendi. Tu consegue mexer aqui? Eu consigo mexer na tua, mas eu não consigo compartilhar a minha. Então, e eu não tô conseguindo mais mexer na minha, porque você que agora tá mexendo, tu entende? Já interrompi. Então eu vou tentar Vai ter de que novo. desligar e entrar de novo, então. Então tá, então a gente faz assim, pra gente não te atrasar então, prof. Eu vou finalizar contigo, porque já é 20 horas e 16 minutos agora. Eu tenho até 8h30. Eu já mandei um recadinho aqui. Ah, tá, não, tranquilo. Naquela hora que saiu ali, eu já mandei um recado para líder da turma dizendo que eu ia entrar 8h30. Tá bom. Prof, que eu ia te perguntar, então, só para me ajudar aqui, então o que eu faço agora? Eu saio e entro novamente? Eu não estou entendendo.
Eu não estou entendendo por que que, assim, ó, ele diz para mim que eu não posso iniciar compartilhamento da minha tela enquanto outro participante estiver compartilhando. Tu precisa desligar a tua tela. E agora? Vamos ver. Eu parei de filmar agora. Quem sabe não. Agora deu, agora eu posso compartilhar a minha. Então era porque eu estava filmando, eu acho. Então era, Tá muito bom. provavelmente. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Não está. Deixa eu ver. Sim, sim, Guilherme, Fernanda. Tá, estão vendo a minha tela. Então, eu vou começar a tocar o vídeo aqui, tá bom? Posso dar play então, né, Jonathan? Pode pro. Peraí, vou voltar desde o comecinho aqui, que tava sem som. Vamos lá. Boa tarde. Vamos iniciar agora a apresentação de um estudo de caso utilizando os core sets da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde para crianças e jovens com paralisia cerebral. O paciente do estudo de caso é de sexo masculino, tem 9 anos de idade, gosta de conversar e interagir com os amigos. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Possui um diagnóstico de paralisia cerebral, secundário uma encefalopatia hipóxico-isquêmica devido à prematuridade. No diagnóstico fisioterapêutico, nós podemos citar que é um paciente de parético espástico, hipertônico, apresenta dificuldade para realizar a marcha, utiliza cadeira de rodas em ambientes externos, joelhos em recurvatum, pés equinovaro, quadro áltico em membros inferiores, baixa coordenação fina e dependência leve a moderada nas atividades de vida diária. Então, esse é um exemplo de quem utilizou o diagnóstico fisioterapêutico para daí codificar, para tá? dar continuidade à descrição deste caso. O primeiro item avaliado foram as funções do corpo. O descritor Funções Intelectuais apresentou um problema moderado quando questionado sobre seu desempenho cognitivo e aprendizado escolar. Já nas funções do sono e funções mentais da linguagem, apresentou um problema leve. Nas funções da visão, ele foi avaliado de uma maneira indireta devido ao fato de utilizar lentes corretivas para a miopia, sendo que ele reconhece limites de desenhos e letras em cores diferentes, testado à distância de aproximadamente 1,5 metros sem óculos e com ambos os olhos abertos. O paciente ele não apresenta nenhum problema em relação à sensação de dor. Nas funções da mobilidade das articulações, ele foi classificado com um problema grave após a avaliação, com um goniômetro nos movimentos de abdução e adução de quadril, ângulo poplíteo unilateral e bilateral, extensão e flexão de quadril e joelho, e dorsiflexão de tornozelo com joelho em flexão e extensão. Para avaliar as funções do tônus muscular, foi utilizada a escala de Ashworth modificada, cujo resultado médio foi 2 em membros inferiores e membros superiores, classificando assim na CIF como um problema grave. E por último, no item Funções do Corpo, o paciente apresentou um problema moderado na função relacionada ao controle dos movimentos voluntários. Agora, entrando no tópico de atividades e participação, os escritores analisados foram manter a posição do corpo, uso fino da mão, andar, deslocar-se por diferentes locais, cuidados relacionados com os processos de excreção, comer, interações interpessoais básicas e relações familiares, apresentando o problema completo nos cuidados relacionados com os processos de excreção e não apresentando nenhum problema nas interações interpessoais básicas. No item Estrutura do corpo, foi avaliada apenas a estrutura do cérebro através de tomografia de crânio para avaliação de anormalidades anatômicas encefálicas. Ambientais foram qualificados de 0 a +4, porque nesse caso a escala é negativa e positiva, denotando a extensão na qual um fator ambiental atua como obstáculo ou facilitador. Nessa escala, o 0 representa nenhuma barreira, 4 barreira completa, +0 nenhum facilitador e +4 facilitador completo. Sendo os descritores analisados produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária, produtos e tecnologias para mobilidade e o transporte pessoal em ambientes internos e externos, produtos e tecnologia para comunicação, produtos e tecnologia usados em projeto, arquitetura e construção de edifícios para uso público, família imediata, amigos,
atitudes sociais e serviços, sistemas e políticas de saúde, concluindo assim que esses fatores ambientais qualificados no Core 7 resumido demonstram de forma global as facilidades ou barreiras impostas pelo ambiente familiar, escolar, social e de saúde em que o indivíduo está inserido. Nenhum outro tipo de instrumento de avaliação funcional avalia esses itens especificamente, e a descrição detalhada do que se avalia em cada item permite uma menor variação nas respostas, reduzindo o viés do entrevistador. Obrigada pela atenção, e esse estudo de caso foi realizado pelos acadêmicos. Então, pessoal, esse foi um exemplo, né, de um estudo que partiu de um caso clínico que eles tinham material para produzir o quê? Desde fatores ambientais, atividade de participação também, né? Além da função e estrutura do corpo. Então, dependendo do caso clínico, a gente consegue abarcar uma entrevista que conseguiu abarcar todos esses dados. Então, às vezes, assim, a gente tem um caso clínico cuja entrevista não fornece tantos dados, né? Então, quando vocês fizerem a atividade de vocês, façam de conta como se vocês estivessem entrevistando um paciente, tudo que você gostaria de saber dele, até para abarcar itens de atividade e participação também, né? Para não ficar só num exemplo só trabalhando estrutura e função, né? Porque o mais interessante da CIF é isso, essa dimensão de que a magnitude daquele grau da lesão ou da deficiência tem nas atividades desse paciente, né, na participação dele na sociedade, né? E como também isso influencia os fatores, também como a parte externa, o fator ambiental influencia também essa pessoa, tá? Então, esse é um exemplo de um trabalho que se ateve, né, a essas questões, tá? Acho que a minha tela... Vocês estão vendo a minha tela ainda? Jonathan, vocês estão vendo a minha tela? Não, eu tô te vendo. Tá, vou compartilhar minha tela de novo porque caiu, tá? Tá. Para mim passar mais um exemplo aqui para eles de vídeos, tá? Tá ótimo. Tá conseguindo? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só achar o vídeo novamente. Ok. Tá, vou compartilhar. Perfeito, era esse vídeo que eu queria mostrar. Uhum. Tá? Então, isso vai também da disponibilidade e tempo, né? Aquilo que nós falamos de cada aluno conseguir ter acesso às ferramentas e conseguir desenvolver, né? Então, aqui é um vídeo, ele é mais curtinho, mas ele conseguiu abarcar tudo também que era necessário, tá? Porque esse programa aqui, esse grupo tinha um caso clínico, né? E tentou usar uma ferramenta cujo tempo que essa ferramenta gratuitamente oferecia para o grupo era 3 minutos. Então, eles tinham 3 minutos para usar para poder trabalhar, né? Então, dependendo da ferramenta que você utiliza gratuitamente, como nós aqui temos que parar a cada tantos minutos, essa aqui tem 3 minutos, né? Então, eles fizeram um core set, assim, pegaram os códigos e conseguiram trabalhar em 3 minutos desta forma que foi possível para eles, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Todos estão vendo a minha tela? Sim. O professor Jonathan está vendo? Tô vendo muito bem, prof. E os alunos? Guilherme, a Monique, todo mundo está confirmando, sim. Tá, ok. Então, vou rodar o vídeo.
Muito legal, prof. Então, esse é mais um exemplo, tá? Do que eles puderam, que eles fizeram, né? De uma forma resumida, porque eles só tinham 3 minutos, né? Então, conforme a ferramenta que você utiliza, dá para otimizar ali, né? Só que daí você tem que pensar que às vezes não consegue abarcar todas as informações do teu paciente, né? Então, por isso, quando é o aluno que cria o caso clínico, não precisa cortar muita coisa, né? Então, vocês pensam e podem planejar melhor. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, estamos, prof. Agora eu tenho que ver como que eu tiro. Ah, aqui. Interromper. Ok. Tá ótimo. Muito bom, prof. Olha, muito obrigado. Foi muito bom assim, a gente ter esse período grande conosco. Assim. Obrigado por esses 30 minutos e por ter mostrado aí o teu trabalho. Acho que deu para ter uma ideia, né? A gente tem mais 2 minutinhos para fechar esse terceiro bloco. E aí vou deixar contigo, se tu quer falar algumas palavras. E aí eu peço para todo mundo entrar pela última vez, só para a gente fazer o fechamento aí só comigo. Obrigado, prof. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês hoje à noite. Quero dizer que eu não sou expert em CIF, obviamente que não, né? Então, também, cada dia a gente está aprendendo mais sobre CIF, né? Porque ela não faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Então, a gente revisita e utiliza, às vezes fica muito tempo sem utilizá-la, né? Mas eu espero que tenha sido a contento, né? Para vocês poderem fazer atividade, né? E terem feito esse link dentro da teoria com a prática e se sentir mais seguros agora para olhar para o material e conseguir codificar, tá? Então, eu espero que tenha sido bem clara a minha apresentação, a minha exposição aqui, né? Que eu tentei ser mais simples possível, né? E mais direta e exemplificando de uma maneira leve, né? Levando em consideração que nós presencialmente já é difícil entender CIF. Então, a distância é mais difícil ainda, né? Mas eu acho que se nós se despimos de algum preconceito, recebemos aquele conteúdo, a gente lê, né? Se dedica um pouquinho, isso vai fluindo e a gente vai conseguindo incorporar e eu acredito que vocês vão conseguir concluir a disciplina com sucesso e com o produto final esses trabalhos serão bem